A graça e a paz de Cristo Jesus a você, querido ouvinte, que está nesse momento, talvez dirigindo o seu veículo, talvez em sua própria casa ou em algum ambiente comercial. E se você tiver a possibilidade de abrir a sua Bíblia, a Escritura Sagrada, no livro de Gálatas, no capítulo 5, nós faremos a leitura de alguns versículos e focaremos em uma parte específica desse texto. No livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 até o versículo de número 21, nós faremos a leitura desse texto e depois faremos a exposição de um elemento extremamente relevante que consta nesse trecho da Bíblia Sagrada. Irmãos, o texto de Gálatas, capítulo 5, verso 16, nos diz o seguinte: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Verso 17 diz: Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. No verso 18 está escrito: Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, verso 19, as obras da carne são manifestas, são conhecidas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Muito bem, irmãos, queridos ouvintes, no nosso dia a dia, nós encontramos nos mais diversos ambientes em que nós vivemos pessoas corrompidas pelo pecado. Provavelmente nós já presenciamos situações de mentira nas empresas em que trabalhamos, atos de inveja pelo sucesso de outra pessoa, traições familiares, intrigas nos locais em que nós estudamos, as escolas, as universidades e uma série de outros pecados. Todos esses atos impiedosos fazem uma coisa apenas: eles revelam qual é a natureza do homem após a queda de Adão e sem Cristo Jesus. É uma natureza pecaminosa, corrompida, distante de Deus. Uma natureza incapaz de entender a Deus, incapaz de buscá-lo, incapaz de fazer o bem, conforme está escrito em Romanos capítulo 3. A situação do homem, legalmente diante de Deus, é de morte. De modo que o homem, pela força do seu próprio braço, pelas suas obras, não tem possibilidade nenhuma de ser reconciliado com o Pai eterno. Apenas por meio de Cristo Jesus, o homem consegue ser reconciliado com o Pai. E é nesse sentido, meus irmãos, assim como os versículos lidos por nós foram importantíssimos para os crentes da época, da região da Galácia, esses versos também são importantes para nós hoje, para que andemos cada vez mais guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós hoje focaremos em um versículo em específico, que é o versículo de número 20, e uma obra da carne específico, que é a ira. Mas para isso nós vamos fazer algumas considerações que são extremamente importantes para compreendermos o contexto, em que ambiente está inserido esse texto que fala sobre ira. A carta de Paulo aos Gálatas foi escrita por duas grandes razões. A primeira grande razão é o combate de Paulo às heresias ensinadas por um grupo conhecido como judaizantes.
homens que ensinavam um falso evangelho. A segunda razão que levou Paulo a escrever essa carta é a defesa do seu apostolado legítimo. Afinal de contas, Paulo foi comissionado por Cristo Jesus. E os judaizantes acusavam Paulo de ser um falso apóstolo. Pois bem, irmãos, esses homens que eu acabei de citar, os judaizantes, carregavam fortes traços do judaísmo e ensinavam que a salvação não era exclusivamente pela graça mediante a fé. Eles ensinavam heresias aos crentes da Galácia. E para que eles pudessem ganhar credibilidade com esses crentes, eles descreditavam o ministério do apóstolo Paulo. E é importante lembrar que Paulo, nesse contexto, já foi em outra época um defensor ferrenho da lei de Moisés como elemento necessário para a salvação. Ele mesmo afirma na epístola que era um judeu excelente, mais excelente do que outros judeus da sua época. Era um homem zeloso. Nós podemos observar o zelo de Paulo enquanto judeu na sua perseguição aos cristãos. Nessa época, na mente do apóstolo Paulo, aquilo que ele estava fazendo agradava a Deus. No entanto, ele teve Cristo revelado a ele, de modo que foi chamado ao ministério apostólico como um abortivo. Ou seja, Paulo não andou com Cristo em seu ministério terreno, não esteve junto de Pedro, junto de Tiago, junto de João ou Tomé, mas Paulo foi chamado para ser escravo de Cristo. Por essa razão, esse apóstolo defende o seu ministério apostólico e mostra aos Gálatas que o evangelho que ele recebeu não foi um evangelho por meio de homens, mas por revelação e condução do Espírito bendito de Deus. E no desenvolvimento dessa carta aos Gálatas, o apóstolo, para ensinar corretamente aos crentes, explica que é a doutrina da justificação pela fé a verdade essencial para a vida do crente. E é nesse contexto que Paulo refuta e destrói qualquer argumento dos judaizantes de que as obras eram necessárias para a salvação. Paulo mostra que nós somos não apenas os crentes da Galácia, mas todos aqueles que professam a Cristo como Senhor e Salvador. Paulo mostra que somos livres em Cristo. Temos liberdade verdadeira e não são as obras que conduzem o homem para a reconciliação, mas o sangue de Cristo Jesus. Isso está escrito, testificado em 1 João, capítulo 1, verso 7. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Porém, essa afirmação de que somos livres em Cristo, feita pelo apóstolo Paulo na própria carta aos Gálatas, ainda hoje é muito mal interpretada pelos falsos pregadores, que costumam ensinar às ovelhas que Cristo se preocupa apenas com o nosso coração. Irmãos, liberdade em Cristo não deve ser confundida aqui nesse contexto da carta aos Gálatas com libertinagem. Muitos homens desenvolvem o seguinte argumento, veja bem: se sou salvo em Cristo, posso fazer o que eu bem entender, pois ele já me purificou, e agora se eu pecar, não importa. Ora, irmãos, isso não é compatível com as Escrituras Sagradas. Isso não é compatível com o Evangelho da liberdade. Dessa forma, Paulo instrui aos Gálatas a não usarem da liberdade em Cristo, da liberdade que Cristo nos concedeu e nos tira da escravidão do pecado, para darmos ocasião à carne, a nossa natureza pecaminosa. É por isso que no versículo 16 do capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vejam, irmãos, que aqueles que vivem pelo Espírito não satisfazem os desejos da carne de modo nenhum. E nesse momento eu gostaria de me dirigir a você, ouvinte da palavra do nosso Deus, que talvez esteja sofrendo tentações, sentindo vontade de praticar pecados vergonhosos. Talvez tua mente te assalte com pensamentos imundos, pensamentos que você nem mesmo planejou tê-los,
Talvez durante a noite, quando a luta do dia se finda e você reclina a cabeça no travesseiro, pensamentos tortuosos de pecados invadem a sua mente, memórias de pecados praticados no passado, desejos de cometer novos pecados talvez tentem a você. Eu gostaria de dizer algo a partir da Escritura. Viva pelo Espírito. Se você sofre com alguns dos males citados anteriormente, se você sente que a sua natureza pecaminosa te arrasta ou tenta te arrastar para o pecado, então viva pelo Espírito, pois está escrito que aqueles que vivem pelo Espírito, de modo nenhum, isto é, jamais, satisfarão os desejos da carne. Observe que o apóstolo Paulo, após ter ensinado que a nossa liberdade não pode nos conduzir para uma vida de pecado, uma vida de desfrute das obras da carne, apresenta uma lista dessas obras que pertencem à natureza pecaminosa, manchada pelo pecado. Dentre essas obras da carne, o apóstolo Paulo cita a ira. Vejamos o que ele diz do versículo 19 ao versículo 21 do livro de Gálatas. Ora, as obras da carne são manifestas, isto quer dizer, são conhecidas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Duas coisas ditas por Paulo aqui são importantes para nós. A primeira delas é que essas obras da carne são conhecidas, são manifestas. Quando Paulo escreve aos Gálatas dizendo que essas obras da carne são conhecidas, ele afirma que não são obras disputáveis, não são obras passíveis de relativização. Todas elas são pecados diante de Deus. Todas essas obras ofendem ao Deus vivo e verdadeiro e são manifestações nítidas da corrupção do homem. Uma segunda coisa mencionada por Paulo é que quem pratica essas obras não herdará o reino de Deus. Há uma profundidade aqui, meus amados ouvintes, nessa informação, que neste breve sermão eu não posso explicar, mas veja que essas obras expressam claramente as características de um indivíduo não salvo. Por essa razão, não pense que é possível conciliar uma vida praticando essas obras da carne com a santidade, pois não é. Veja que dentre as obras da carne, Paulo citou a ira. A ira, nesse versículo, é entendida como aquele sentimento breve de uma explosão de raiva. Observe que essa obra da carne não é aleatória. Ela aparece listada com outras obras. Vejamos. Paulo diz: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Veja que todas essas obras tratam das questões de rivalidade. Se você observar o contexto em que está inserida essas obras da carne, você vai perceber que podemos categorizar, estabelecer categorias. No versículo 19 nós encontramos 3 obras da carne citadas por Paulo: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. São obras nitidamente associadas à perspectiva sexual. No verso 20, Paulo cita idolatria e feitiçaria, que são obras da carne relacionadas ao relacionamento do homem com Deus. E Paulo cita depois uma extensa lista que vai do ódio à inveja, que apresentam nitidamente obras relacionadas às relações humanas e o problema dessas relações péssimas ou mal estabelecidas. Veja que sempre é associada cada uma dessas obras
a questões de rivalidade. Observe que a ira, por ser uma explosão de raiva, muitas vezes está atrelada a uma dessas outras obras que foram citadas pelo apóstolo Paulo. Aquele que costuma odiar alguém facilmente tem uma explosão de raiva, porque alimenta um sentimento perverso contra outra pessoa. Veja que aqueles que direta ou indiretamente criam a discórdia, aqueles que criam as desavenças, que estão sempre envolvidos em conflitos entre as pessoas, são pessoas que possuem a tendência de irar-se facilmente. Os ciumentos, da mesma maneira. Perceba que aquele que é ciumento facilmente se ira com alguém, porque simplesmente cogita que algo que ele julga ser seu pode ser perdido. Quão doloroso isso é, irmãos! Quão problemática é a obra da ira, por ser a consequência e a evidência de ódio na vida de alguém, por expor talvez a discórdia que existe entre essa pessoa com outra pessoa, ou o ciúme que essa pessoa possui no seu coração. Explosões de raiva por trivialidade, questões banais, acessos de fúria em diversos momentos do dia. Quantos de nós não vivemos na igreja local, participamos do culto, conduzimos nossos filhos à escola bíblica, porém facilmente nos iramos em nossas casas. Facilmente gritamos desnecessariamente e temos explosões de raiva que alimentam as dissensões, que criam a discórdia, que geram o ódio. O salmista nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, 1. Irmãos, como viveremos em união se devoramos uns aos outros? Se não temos a capacidade de suportar os mais fracos? Se nos iramos facilmente e argumentamos que somos assim e não mudaremos? Talvez muitos aleguem que têm o seu temperamento explosivo e por essa razão são pessoas fáceis para adquirir a ira. Muitas vezes as pessoas costumam criar argumentos como, por exemplo, eu tenho o espírito de Pedro, eu sou uma pessoa que facilmente posso me irar, eu não sou como o apóstolo João era. Mas veja bem, esse tipo de argumentação, essa estratégia de afirmação como uma desculpa para permanecer na prática da ira, é algo abominável. Porque muitas vezes nós esquecemos de que é nosso dever olharmos para Cristo Jesus, olharmos para o nosso Salvador e o tomarmos como exemplo. Nós precisamos ser santos, do mesmo modo como Cristo é santo, olhar para Cristo Jesus como aquele que é o parâmetro, apesar de nós, em nossa natureza pecaminosa, com nossos traços carnais, sabermos que não vamos conseguir sermos exatamente iguais a Cristo em perfeição aqui na terra, e isso é um fato, ninguém nega isso, mas nós precisamos olhar para Cristo como o homem, aquele que, sendo o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, encarnou, não teve por usurpação ser igual ao próprio Deus, padeceu as nossas angústias, necessidades num corpo humano, viveu o que nós vivemos, sentiu as nossas dores. E nós precisamos olhar para Ele como nosso maior exemplo. Olhar para Cristo como padrão de santidade, que nós, como parte da sua igreja, membros do seu corpo, Ele é o cabeça. Nós precisamos olhar para Ele e o tomarmos como padrão para nossas vidas. No lugar de criarmos desculpas esfarrapadas do tipo: eu sou como o espírito, ou tenho o espírito de fulano ou de ciclano. Porque essas coisas não são frutíferas a nós. Amado irmão em Cristo, você que está ouvindo essa mensagem, eu peço que você faça uma análise de sua vida. Quem é você quando ninguém está olhando?
Ou melhor, quem é você quando apenas sua esposa e filhos, ou o seu marido e filhos estão vendo? Existe ira no seu coração? A discórdia, as desavenças constantes, as muitas situações de ódio têm sido comuns na sua vida? Se a resposta for sim, faça um autoexame. Avalie a si mesmo e tente enxergar se você tem vivido pelo Espírito ou se tem praticado as obras da carne. Aqueles que são nascidos de novo, que vivem pelo Espírito, ainda que possuam uma natureza pecaminosa que tente enganá-lo, jamais satisfarão os desejos da carne, e esta não é uma afirmação deste que vos fala, mas é a própria palavra revelada a nós que nos afirma isso. Quanto a você, caro ouvinte, que ainda não creu e que ainda não confessou a Jesus Cristo em sua vida, existe poder restaurador no Evangelho. Poder este que ilumina o entendimento do homem e o faz perceber que as obras da carne devem ser mortificadas. Se você verdadeiramente percebe o seu estado de podridão, se a sua vida é repleta de ódio, de inveja, contenda, ciúmes, saiba que a mensagem da Bíblia Sagrada, o Evangelho revelado a nós homens, afirma nitidamente que você não herdará o reino. E é nesse momento que talvez a resposta para uma pergunta precise ser estabelecida, e a pergunta é esta: o que você precisa fazer para ser salvo? E a resposta é extremamente clara à luz da Escritura: creia em Jesus Cristo verdadeiramente e será salvo não apenas você, mas a sua casa. Anuncie o Evangelho. A ideia central é que você entenda que apenas em Cristo há poder restaurador, porque as suas obras não têm poder para salvar a você próprio, ou poder para salvar a seus filhos, poder para salvar a sua esposa. Não existe nenhum potencial em você. Ainda que você ache que o fato de você conceder oferta aos pobres, o fato de você ajudar um necessitado, de pagar as suas contas, os seus impostos, de ser um bom pai, um bom esposo, uma boa mãe, uma boa esposa, não pense que esses elementos fazem com que você seja considerado salvo perante os olhos de Deus, porque todos pecaram, é o que está escrito. As suas obras não conduzem você à salvação diante de Deus, mas o Evangelho de Cristo Jesus, a mensagem salvífica, o poder que há no sangue de Cristo Jesus, te purifica de todo pecado, se você crê verdadeiramente. Esta é a mensagem da parte do Senhor para todos nós no dia de hoje. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos nesse momento. Peço que você feche os seus olhos e vamos orar pedindo a Deus pela sua misericórdia. Pai amado, Deus querido, nesse momento nós queremos te louvar pela mensagem revelada a nós por meio da tua condescendência, por meio da tua misericórdia. Nós reconhecemos a nossa pequenez, o nosso estado de pecaminosidade e o quanto nós somos dependentes de ti. Nesse momento em especial eu quero, Deus, pedir a ti que se há algum ouvinte neste momento que escutou todo este sermão ou parte dele, que essa mensagem penetre em seu coração e que a sua mente seja iluminada para que ele compreenda o seu estado de morte e perceba que apenas em Cristo há verdadeiramente regeneração. Que esse homem seja atingido pelo poder da tua palavra e que sua vida seja transformada, restaurada por meio do Evangelho do teu Filho. É isso que nós te pedimos nesse momento. Em nome de Cristo Jesus. Amém.